Cheguei! Boa tarde, bom dia, boa noite. Como vocês estão? 11 de agosto. Quem diria comemorar o dia do advogado, o dia da advogada, em plena pandemia, né? Enfim, somos operadores do direito. Somos instrumentos da justiça, somos aquele e aquela que faz diferença na sociedade, aquele e aquela que faz os pedidos, que movimenta o judiciário. Toda vez que você enxerga o seu papel institucional, toda vez que você enxerga o seu papel social, você tem a possibilidade de engrandecer, de enaltecer a advocacia ou de diminuí-la, né? Mas quando você se empodera e enxerga o seu papel social e institucional dentro do judiciário, você consegue captar que a sua profissão é essencial para a administração da justiça. Você consegue efetividade naquilo que você se propõe. Resultado, Fernanda? Não, efetividade. Efetividade do advogado é buscar o melhor direito. Efetividade para o advogado é buscar o melhor direito. É fazer e realizar a melhor defesa do seu cliente, dos interesses do seu cliente. E hoje a nossa palestra sobre autoliderança, ela vem justamente pautada nesse viés, de você compreender a sua responsabilidade e o seu papel institucional dentro da sociedade. Então seja bem-vindo, Márcio, seja bem-vinda, Juliana. A gente vai começar então a nossa palestra hoje, essa nossa conversa, explanação sobre o judiciário atual e sobre o papel do advogado. Hoje nós bem sabemos que o judiciário está, eu não diria em colapso ainda, porque as ações ainda não iniciaram, né? As ações ainda não começaram efetivamente. Mas ele está num momento disruptivo, num momento diferente, num momento de mobilidade, num momento de mobilização. E é fundamental que nós, operadores do direito, compreendamos isso. É fundamental que a gente se empodere do que nos cabe. E eu não sei vocês, mas o advogado, a advogada, ele carrega o mundo nas costas. Porque se o processo demora, foi falta de movimentação do advogado. Para o cliente sempre é assim. Se o processo anda rápido, foi a agilidade do advogado. Para o cliente também é sempre assim. Então, assim, nós carregamos, né? Nós temos esse papel de mostrar para o cliente qual que é a nossa função ali, que nós somos instrumentos e como que a gente faz para trabalhar e como que a gente faz para desempenhar as nossas atividades ali no meio do caminho. Então é bem interessante esse tema, porque a gente vai falar sobre mentalidade. A mentalidade que o profissional precisa ter para desempenhar suas atividades e exercer a sua melhor advocacia. Sim, a advocacia é exercida pelo profissional advogado, pela profissional advogada. E tem algumas pessoas que acham que não, a advocacia está difícil. Aí você fala, mas por que está difícil? Porque tem muito concorrente. Gente, na minha percepção e na percepção dos colegas que trabalham com alta performance, quanto mais concorrência tiver, melhor. Quanto mais concorrência tiver, melhor. E por que é melhor, Fernando? Você tá maluca? Não, porque isso divide o mercado, porque isso solidifica a profissão, porque isso traz bagagem para a profissão. Isso faz com que a gente se encontre, a gente tenha maior respeitabilidade, maior comprometimento com o nosso trabalho. Porque a gente vai buscando aqueles diferenciais que só a gente, e a gente torna a nossa advocacia mais personalíssima, mais boutique, mais essencial para nós mesmos. Então é fundamental quando a gente consegue trazer essa percepção para o nosso colega, para o nosso dia a dia. A concorrência, ela te desafia, exatamente, Gomes. Quanto mais concorrência eu tenho, mais forte eu fico, porque eu preciso encontrar em mim
os diferenciais que os outros colegas não têm, porque os outros colegas não sou eu, né? Então, assim a gente consegue já diminuir e dar para o cliente uma percepção do quão é fundamental que ele esteja. A gente dá para o profissional a percepção do quão é fundamental que ele esteja especializado. Então, a palestra de hoje vai ser sobre autoliderança, a arte de decidir, porque sim, decidir é uma arte. Sim, decidir é um exercício diário e constante. É um exercício que demanda muito trabalho, muito trabalho. Não é fácil você ficar expert em decidir. Parece que sim, porque você já criou o hábito. E sim, nós vamos falar sobre hábito. Nós vamos falar sobre mentalidade e nós vamos falar também sobre coragem e sobre indecisão, tá? O Gomes está falando da qualidade de advogado, o que mais os clientes reclamam é a falta de atenção do profissional de direito. Eu também recebo vários telefonemas de cliente reclamando do colega, né, de outros colegas. E eu não duvido que tenha clientes que liguem para outros colegas reclamando de mim também. Então, assim, a gente precisa aprender a administrar essa questão de uma forma cautelosa, porque ao mesmo tempo em que sim, muitos colegas, muitos clientes me procuram querendo que eu avalie o trabalho do outro, sim, nós temos muitos clientes também que estão aí fazendo um leilão com o advogado, e tem advogado que cai nessa. Então, assim, muito cuidado quando você pegar um processo para fazer a avaliação de um colega e, de repente, você não observar que você poderia estar ali também, né, sendo julgado e sendo observado. Então, é bem interessante essa questão, né, mas é questão para um outro assunto, né, para a gente falar sobre outro assunto que envolve, inclusive, ética, né. Mas, sim, é verdade, todos os dias os clientes acabam pesquisando se o advogado faz ou não faz e procura outros colegas para questionar aquele trabalho, né, o que é o natural do cliente também, mas aí a gente precisa melhorar a nossa postura enquanto profissionais para a gente identificar que tipo de profissional que a gente vai ser visto pelo mercado e que tipo de cliente que a gente quer atrair dentro da nossa advocacia, né? Então, muitas vezes também a gente atrai o nosso cliente pela forma como a gente acaba reagindo ou agindo em relação a determinadas circunstâncias que ele, cliente, nos traz, né? Então, tomem essa percepção também. Nós vamos falar então sobre a autoliderança. Quando você pensa assim que decidir é uma arte, eu trouxe para vocês Napoleão Hill. E aí eu trouxe justamente esse livro, né, Quem Pensa Enriquece, que é uma obra-prima. E eu separei alguns trechos aqui para a gente justamente falar exatamente isso. No final do livro, ele tem uma frase que ele fala assim: para terminar, gostaria de lembrar que a vida é um tabuleiro de xadrez e o seu adversário é o tempo, o jogador que não tolera indecisão. Ou seja, cuidado, porque quanto mais você demora, quanto mais você rumina, quanto mais você fica amiguinho, fica coladinho com o seu problema, maior ele vai se tornando. E o tempo, ele não tolera a indecisão. O que significa isso? Que o seu problema vai ganhando corpo. Então, sabe aquela causa que é complicada, que é pesada? Uma estratégia que eu uso, esse livro é bom, uma estratégia que eu uso é a seguinte: eu faço a estratégia da gestão ágil. Eu não sei, eu já fiz uma live falando sobre gestão ágil, depois vocês pesquisem, mas aí qual que é a gestão ágil? Você pode trabalhar com post-its, onde você vai colocar as possíveis soluções daquele problema. Ou então, e aí você coloca ali os post-its, faz um Kanban, né? Faz uma parede de informações ali, e dessa parede de informações, você vai tirando as possíveis objeções
que seriam para nós as possíveis contestações, né? As possíveis impugnações. Então a gente vai excluindo ali. Quando você vai fazendo isso, você vai enxergando o seu problema na proporção que ele tem. Eu estou falando agora de um caso concreto, né? Então a gente está indo na autoliderança, a gente viu que a dificuldade da resolução do problema é justamente o tempo que você leva para resolver esse problema. E uma forma de você melhorar esse tempo ou diminuir esse tempo para a resolução do problema é você trazer a estratégia do Kanban, dos post-its, de você ir colocando ali. Fernanda, eu não consigo trabalhar com um monte de papel. Uma forma também que eu faço que para mim funciona mais seria essa daqui, ó, que seriam os mapas mentais, né? Aqui tem os mapas mentais das lives, mas basicamente seria assim, ó. Então eu tenho o problema central, eu quero um que tenha aqui. Então eu tenho aqui um problema central e desse problema central eu vou ramificando o que eu preciso para poder resolver. E aí assim, ó, o meu adversário falaria X. O que eu posso falar? Ah, ele falaria Y. O que eu posso falar? Ele falaria G. O que eu posso falar? Ele falaria H. Então eu vou eliminando a possibilidade de argumentação, de impugnação do meu adversário, justamente porque eu decidi fazer aquela tal gestão ágil na hora de identificar o meu trabalho, na hora de fazer a melhor resolução. Então esse aqui tá mais fácil. Eu tenho aqui o problema, o caso concreto, por exemplo, é que esse aqui é um mapa mental de live, né? De palestra, de aula. Mas a gente pode pegar, eu tenho o caso concreto, desse caso concreto, o que eu posso falar? O que meu cliente pode pedir? Quais podem ser os pedidos objetivos, né? E depois você pode ir fazendo quais são as defesas. Daqui eu tiro os post-its, porque aí eu já diminui muito minha margem de possibilidades, né? Eu já fechei bem as arestas e quanto mais eu fechei as arestas, mais chances eu tenho agora de resolver. Mais chances eu tenho de entrar numa resolução, né? O Mind Consult disse, tem um livro sobre isso que se fala, se quiser, né? Então é mais ou menos isso, a pessoa tem a possibilidade de fazer justamente essa forma, de trabalhar justamente essa forma, sobre mentalidade, sobre como você resolve, né, a sua questão de indecisão e de resolução da problemática mesmo, do caso concreto, tá bom? Outra questão que eu trouxe também para vocês é justamente para a gente falar sobre uma das formas de você liquidar a indecisão é você trazer a coragem. Então é você despertar em você mesmo a coragem que é necessária para você ter os resultados que você almeja. Mas Fernanda, como é que eu trabalho nessa coragem? Aí eu tenho 2 trechos para falar aqui com vocês. Primeiro é sobre o hábito. Esse livro eu recomendo que vocês leiam, porque ele muda vidas, porque ele realmente mostra para você como que os grandes, né, da humanidade pensavam. Então assim, ó, a mente é uma criatura de hábitos. A gente está falando que para você, por exemplo, esse método que eu mostrei para você agora é um método que eu tenho, ou seja, é um hábito que eu tenho, de quando eu tenho um processo, às vezes eu nem desenho, mas na minha cabeça eu compartimento da forma como eu penso aqui visualmente, né? Como eu faço com o mapa mental é como eu faço na minha cabeça. Por eu já ter feito tantos, eu acabo fazendo internamente muitas vezes. Então, dependendo da demanda do escritório, como eu estou na minha correria, eu faço na minha cabeça, mas é sempre compartimentalizando, é sempre desmembrando, destrinchando, tirando as camadas da cebola, sabe? É sempre destrinchando o que está sendo dito, o que está sendo pensado, para eu conseguir resolver as questões que estão sendo apresentadas ali.
E aí a gente fala sobre o hábito, porque isso para mim é um hábito. Eu já tenho esse hábito de resolver. E é interessante porque da maneira como eu resolvo essa questão, eu acabo resolvendo as demais também. Então, veja só, eu acabo resolvendo as demais questões, além do campo jurídico, profissional, as questões da minha vida, as questões daqui das mentorias, das consultorias e assim por diante, eu acabo resolvendo dessa forma também. Porque eu criei já esse hábito de pensamento, essa linha de pensamento, né? Então, meu pensamento tem uma linha mestre. Então, eu já sigo essa linha mestre em todas as formas que eu vou trabalhar. E aí ele fala aqui, a mente é uma criatura de hábitos. Ela se desenvolve com base nos pensamentos dominantes. Eu vou falar sobre isso. Que a alimentam. Não é difícil, com força de vontade e persistência, é possível controlar a mente e selecionar as emoções que vão povoá-la. O segredo está em compreender o processo de transmutação. O único caminho para a genialidade passa pelo esforço pessoal e voluntário. Quando você lê essa parte, que ele fala assim, o único caminho para a genialidade passa pelo esforço pessoal e voluntário. É isso aí, Ricardo. Dia 11, dia do advogado. Parabéns para nós. Quando você para e raciocina sobre o que Napoleão Hill está falando, ele está falando o seguinte: esforço, vou repetir a palavra, esforço pessoal e voluntário. O esforço é pessoal, ou seja, quem se esforça? A Fernanda, a Juliana, o Ricardo. Por que se esforça? Porque eu quero. Entendeu? Quem se esforça? A Juliana. Por que se esforça? Porque ela quer. Esse porque ela quer tem relação direta com aquela razão, aquele motivo que fez você escolher a advocacia, escolher direito, e depois escolher a advocacia, e depois escolher o tipo de advogada que você vai ser. Entendeu? Então vamos lá. O que a gente está fazendo? A gente está identificando como a nossa cabeça, como o nosso cérebro pensa e como ele se comporta no nosso dia a dia para que a gente possa identificar e chegar na advocacia que a gente idealizou. E aí, eu tô trazendo para vocês alguns trechos de Napoleão Hill, e Napoleão Hill fala o seguinte, que toda a genialidade, ou seja, você vai alcançar o que você quer, desde que você faça um esforço pessoal e voluntário. Eu vou usar um exemplo aqui que não tem nada a ver com o direito, mas é um exemplo, uma analogia que é interessante, que faz a gente enxergar bem. Não sei se vocês já tiveram alguém na família alcoólatra ou viciado em entorpecente, drogas, ou se vocês já viram isso na vida real. Mas se você já viu isso na vida real, se você teve alguém da sua família dessa forma, você sabe que enquanto a pessoa não reconhecer que tem um vício, ou seja, é doente, enquanto a pessoa não reconhecer que quer se tratar, não decidir que quer se tratar, você pode pagar a melhor clínica, o melhor médico, o melhor tratamento, você pode fazer o que você quiser, você não é a pessoa. Então, sabe quando ela vai se curar com essa sua forçação de barra? Provavelmente nunca. Entendeu? Então, esse exemplo que é bem grave, ele mostra muito claro, ele deixa muito evidente o que o Napoleão Hill quis dizer aqui. Se você não estiver ao par do seu livre-arbítrio e da sua vontade genuína de fazer alguma coisa, não é Cristo que faça você fazer, porque você não vai fazer. Aí, presta atenção, doutor e doutoras. Aí entra
os sabotadores, entram as crenças limitantes, entra tudo aquilo que nos trava. Tudo aquilo que nos trava, sabe? Por que que entra? Porque aqui por fora eu quero. Não, eu vou fazer, eu quero fazer. Mas aqui por dentro tá assim, você não vai fazer, isso não é bom pra você, você não tem que fazer, você não quer isso. Aí fica aquela briga do tico e do teco. Enxerguem esse tico e teco como sendo o viciado e o parente do viciado. Entendeu? O viciado e o parente do viciado. O viciado, ele não quer, o parente também não quer. Ó, eles não abriram a mão, eles não vão se abraçar, eles não vão apertar a mão. Por quê? Porque nenhum dos dois quer. Nenhum dos dois quer. Entendeu? Ou melhor, esse quer, mas esse não. Então, não adianta, ó. Não é um abraço. Quando só um abraça, não é um abraço. Entendeu? Cena quente dos capítulos que ocorreram essa semana. A gente teve Mateus e Mateus. Mateus versus Mateus. Tá bem fresco na sua cabeça, né? Foi semana passada. Mateus, bravo, né? Queria brigar. Ele queria sair na porrada. E você vê pelos trejeitos físicos que ele queria brigar. Ele o tempo inteiro ele queria brigar, ele queria brigar. Mateus 2 não queria nada, ele só queria fazer o trabalho dele e ir para casa dele. Ele tem uma família fora dali, ele só queria ir para casa dele. Ó, teve briga? Não. Não. Teve alguém que se desesperou e teve alguém que teve inteligência emocional e foi lá resolver a questão. Não é uma briga. Ninguém briga sozinho, né? Então foi uma briga de 1 contra 0. Porque o outro não brigou, o outro resolveu. Entendeu? Então, por que eu tô trazendo esse exemplo? Para você enxergar que assim, imagina que o Mateus A, o Mateus 1, que é o bravão, né? Ele tá lá querendo brigar, né? E você tá aqui, não quer brigar. Então imagina que o Mateus bravão é o Mateus... vamos imaginar que o Mateus bravão é você falando o que quer fazer. Então eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E esse Mateus aqui 2, o Mateus B, ele é o que é a sua crença limitante. Não vai fazer, não. Não vai fazer. Não, 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 não. Entendeu? Aí, Fernanda, do que você tá falando? Eu tô falando que dentro da sua advocacia, você precisa decidir que tipo de advocacia você quer exercer. Que tipo de advogado ou advogada você quer entregar para o mundo, para a sociedade. Então eu quero que você faça esse exercício interno agora, olhando para você com essas analogias que eu tô fazendo, analogias malucas, mas para a gente enxergar bem. Dentro da sua advocacia é um exercício individual. O que Napoleão Hill falou aqui? Ó, o único caminho para a genialidade é um esforço pessoal e voluntário. Ou seja, se você está numa palestra que está falando sobre a arte de decidir e você decidiu que não vai fazer o que a gente está propondo, ok, você já decidiu, é uma decisão. Agora, se você está se colocando em movimento e está se imaginando, buscando na sua memória, dentro das analogias que eu estou trazendo, analogias diversas, tá? Para mostrar como o seu cérebro funciona, para você trazer as analogias de como você tem compartilhado a sua vida até hoje, exercido a sua advocacia até agora. Se você trouxer isso para a sua realidade, como é que você vai exercer? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai melhorar, tá? Em 2004, eu estava na faculdade de Direito e eu abri minha escola. Minha escola, UNQ, União Nacional da Qualificação para Emprego, a qual eu tenho até hoje. A escola era física até 2013. Não, a escola era física até 2017.
Em 2017, eu consegui. Desde 2013, eu vinha falindo a escola. Fali total em 2013. Comecei a me reerguer e consegui me reerguer em 2017. 2017 eu decidi que não, eu tenho que migrar ela para o online, porque não tá dando mais para suportar ela física. Tá muito caro, muito pesado, tá muito caro. Chegou um momento em 2013, eu sou advogada desde 2008, tá? Então chegou um momento em 2013 que a advocacia estava pagando a escola. Então veja, eu abri a escola e a escola pagava a advocacia. Pagou minha faculdade, a escola pagou tudo, né? Pagou minha faculdade, pagou tudo. Quando foi em 2008, eu me formei, eu tirei a OAB, passei na OAB, e aí comecei a advogar. E aí, como eu já tinha essa questão de gestão, eu já sabia administrar, né? Porque a advocacia ninguém fala, mas é um negócio, né? É uma empresa. É algo a ser gerido, né? Ainda que você vá trabalhar no escritório dos outros, o intraempreendedorismo, que é você gerindo a sua própria carreira, ela é tão gestão quanto qualquer outra gestão, tá? Por isso fala gestão de carreira, né? Então, em 2008, 2009, eu comecei a advogar, e aí comecei a advogar bem, mesmo aprendendo, mesmo do zero, assim, sem família, nada. Eu comecei a advogar e comecei a advogar, ter uns clientes e tal, porque eu entendia de negócios. E o que eu não sabia no jurídico, eu ia perguntando aos meus amigos. Então, aí o que acontece? 2013, a advocacia pagava a escola. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a sabotar a advocacia. Eu comecei a negar cliente. Eu comecei a quase... Sabe quando você fica ali no limitinho, né? Aqui agora os fóruns estão fechados, a maioria dos processos são virtuais. Mas lembra, não sei se você já viu essa cena do advogado chegar a 159 no fórum? Era eu. 6,59 lá protocolando, meu braço lá dentro e meu corpo lá fora, para eu poder protocolar o prazo derradeiro. Por que eu comecei a fazer isso? Porque eu não achava justo eu, advogada, pagar a minha escola. Veja, o dinheiro era tudo para mim, tá? Era todo para mim, tanto da escola quanto da advocacia. Mas na minha cabeça eu não achava justo. Entendeu? Eu trabalhar para a escola, mesmo a escola tendo me trazido até a advocacia, porque foi ela que sustentou, né, minha faculdade. Você vê que maluco? Eu tô dando esse exemplo para você pensar agora na sua advocacia, se de alguma forma você não está freando, limitando o seu crescimento, que pode ser exponencial, por alguma coisa que ainda não está resolvida dentro da sua vida. Quando eu entendi que eu comecei a sabotar a minha advocacia por conta de eu não achar justo a abertura, né, a manutenção da minha escola, aí eu assumi que eu falhei a escola, eu consegui resolver na minha cabeça que realmente eu não consegui gerir a escola, então eu falhei a escola, e aí eu consegui colocar na minha cabeça e administrar na minha cabeça um plano de ação, tanto para a escola quanto para a advocacia. Eu consegui, sabe? Mas foi fácil, foi gostosinho? Não, não foi. É psicológico, é mental, a briga é toda aqui dentro. Por isso que quando a gente ouve uma frase dessa, para você ser genial, né? Ó, a Fernanda genial. Não, né? A gente busca melhorar todos os dias, mas não tem nada de genial, é tudo humano. Mas para você ser genial, você precisa efetivamente desempenhar o seu trabalho, né? Porque senão você não consegue crescer, você não consegue evoluir. Então, olha só que interessante, o quanto que é importante você entender essa pessoalidade e essa voluntariedade do seu cérebro, da sua mentalidade. Porque às vezes você está seguindo um rumo na sua advocacia, na sua vida, que não é bem o que você esperava, mas é porque o buraco está mais embaixo. O buraco não está no mercado, gente. A advocacia nunca ganhou. Vai. Alguns nichos da advocacia nunca ganharam tanto dinheiro quanto agora. Isso é fato. Isso é fato. Se você pegar o advogado digital, o advogado do marketing digital, nunca houve tantas pessoas fazendo lançamentos como há agora. Se você pegar o nicho trabalhista, nunca houve tantas questões, demandas trabalhistas como há agora.
Se você pegar o ramo imobiliário, nunca houve tantas questões imobiliárias, consumidor, nunca houve tantas. Gente, assim, se você não está nadando de braçada ainda na advocacia, essa palestra é justamente para você. Porque não é possível você estar capengando na advocacia num momento como esse. E eu falo assim, de coração aberto, tá? Eu falo de coração aberto. Porque todo dia eu recuso caso, todos os dias eu recuso casos. São 14 anos advogando, todos os dias eu recuso casos ou eu passo para colegas, que são parceiros. A maioria eu passo para colegas porque eu quero ganhar dinheiro também, né? Eu não tô doida, entendeu? Mas assim, todos os dias, de 1 a 2 casos eu passo para colegas. Todos os dias. Entendeu? Então, assim, se tá acontecendo comigo, eu não tenho placa, eu não tenho. Nossa, você não vê nada, né? Se você olhar aqui, tá escrito só que eu sou advogada, Fernanda Ferreira é advogada, mas você não me vê falando, chamando cliente, fazendo captação, você não me vê. Eu tô focada na questão da mentoria das aulas. E todo dia eu tenho cliente. Então, assim, não é pra você ir lá e se matar agora, né? Não, é pra você rever. Poxa, peraí. Lembra do match, né? Lembra? A pessoa quer abraçar, mas você não quer o abraço. Entendeu? Então lembra, será que você quer mesmo isso que você tá falando que você quer? Será que você quer mesmo? Mesmo? Eu tenho vários colegas que foram advogados, que ganharam muito dinheiro, que foram bons advogados e que desistiram da advocacia porque não era para eles. Não era para eles. Se lá em 2013 eu tivesse identificado que a advocacia era ruim para mim, a advocacia estava me ferindo, eu teria parado de advogar. Porque ou chega um momento na sua vida que ou você entende o que é para você e o que você faz bem, com maestria, ou você vai continuar com os mesmos problemas. Lembra a história do cachorro? Não tem uma lenda urbana, né? Tinha um cachorro, o cara foi abastecer o carro no posto de gasolina, tinha um cachorro ali que tava chorando. Aí ele tava deitado e chorando. Aí o cliente perguntou pro frentista, mas por que aquele cachorro tá chorando, né? A gente pode levar pro veterinário, você quer alguma ajuda e tal? Ele falou, não, é porque ele tá ali num prego, ele tá deitado no prego. Mas por que ele tá deitado no prego, gente? Ah, não sei, eu acho que ainda não doeu o suficiente. E ele tava chorando. Você entendeu a história? O cachorro deitado no prego, tava chorando porque tava doendo, mas não doeu o suficiente para ele levantar. Não doeu o suficiente para ele agir. Entendeu? Por quê? Ai, Wesley, Alex, Ricardo, Juliano, será que vocês estão preparados, Celso? Será que vocês estão preparados para ouvir a história real agora? Eu li o trecho para vocês e eu falei assim: olha, Fernando, é uma questão de pensamento dominante. Lembra no trecho que eu li para vocês? Tava lá, é uma questão de pensamento dominante. Sabe o que é pensamento dominante? A Juliana está acompanhando mais tempo, ela sabe. Pensamento dominante é aquele que te governa, é aquele que te domina. Então eu quero que você olhe agora para você e enxergue dentro da sua vida, para a sua advocacia, qual é o tipo de pensamento que você tem deixado governar a sua vida. Se a gente pegar essa analogia do cachorro, ele vai responder pra gente, o cachorro vai falar com a gente, ele vai responder: ai, mas é que aqui é mais quentinho, eu tô tão deitada aqui já há tanto tempo. Dói, mas eu aguento. Exatamente, Ricardo, não doeu o suficiente. Entendeu? E aí eu tenho o exemplo daquela mulher que permanece no casamento infeliz porque não consegue sair dali, porque ela fica pensando: é pior tá sozinha. Mas se eu ficar sozinha agora eu não arrumo mais ninguém.
Ah, mas e não sei o quê, entendeu? É daquele profissional que está naquele emprego, naquele escritório, naquele estágio, naquele emprego que não está brilhando os olhos, mas ele fica porque não doeu o suficiente. Ele fica porque o mercado está difícil. Eu te pergunto, o mercado está difícil para quem? Ai, Fernanda, não seja injusta. Gente, eu não tô sendo injusta, eu tô sendo realista. Eu assisti uma live ontem com o Flávio Augusto, não sei quem viu, se alguém viu aqui. E assim, fizeram a pergunta pra ele: se você perder tudo hoje, tudo, você perdeu. O Flávio Augusto é o dono da WhatsApp, ele é milionário. Você perdeu tudo hoje, né? Então passo só o exemplo. Você perdeu tudo, tudo, tudo. Você faria como? Como que você recomeçaria? E aí ele falou, gente, eu perdi tudo, tudo mesmo, tudo, até os amigos, network, né? Eu perdi tudo, tudo, tudo. Então, ó, perdeu network, perdeu dinheiro, perdeu tudo que você tem ali. Você só tem o conhecimento que você tem hoje, né? E a idade que você tem hoje. Como é que você faria? Ele falou, bom, eu ia buscar, mas eu sei o que eu sei, o conhecimento eu tenho? Sim, você tem. Então eu ia começar a vender. Entendeu? Um cara bilionário, ele entendeu que venda é a alma do negócio. E eu não sei se vocês sabem, mas ele está fazendo um movimento no mercado agora de aumentar a WhatsApp ainda nesse momento de pandemia, porque ele viu que o mercado estava se movimentando. Então, o que, que ele fez? Ele começou a chamar pessoas para começar a vender os cursos dele. Eu me inscrevi quando ele abriu para poder ver qual era o modelo de negócio dele. E eu achei genial. Eu não continuei, nem sei porquê. Eu acho que é porque eu tô fazendo muita coisa agora. Mas assim, gente, é dinheiro. Entendeu? É dinheiro. E assim, eu sigo alguns players, né? Algumas pessoas grandes do mercado. E as pessoas grandes fizeram o plano com ele para ficar perto dele. Porque o cara é vendedor nato e ele ama quem gosta de vendas. Então, conversando, né, com esse meu colega que é grande no mercado digital, tá? Não é advogado. Aliás, ele era advogado e abriu mão de ser advogado para ir trabalhar no mercado digital. Olha só que interessante. Eu perguntei para ele, eu falei assim, olha, eu entendo, né? Mas você ganha tanto dinheiro no seu ramo, por que que você escolheu estar vendendo curso de inglês agora? Ele falou, bom, eu escolhi porque assim eu vou estar perto dele. Entendeu? Assim eu vou estar perto dele. Sabe o que aconteceu? Isso faz 3 meses. Sabe o que aconteceu semana passada? Ele postou uma foto falando, tá vendo, Fernanda? Aqui, ó. O Flávio Augusto conversando com ele, direto, numa call, numa ligação. Porque ele começou a vender inglês muito, 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 muito e atingiu uns níveis que o Flávio Augusto não esperava, chamou a atenção do Flávio Augusto. Olha, gente, olha que sacada. Olha que sacada. Eu não tive essa perspicácia de falar assim, não, eu vou estar perto do Flávio Augusto, né? Eu falei, não, é boa proposta para ganhar dinheiro, mas eu acho que eu vou desviar muito. Eu enxerguei que eu ia desviar muito do meu papel. Por isso eu não aceitei. Entendeu? Mas você percebe que eu tive a mesma oportunidade? A mesma oportunidade. E o meu colega é advogado, tá? Ele ainda mantém a OAB e tudo, ele diz que é pra avó dele e tal, mas ele ainda mantém a OAB, ele só não exerce a advocacia. Mas, veja, por que eu tô falando isso? Porque, assim, sim, o mercado tá passando por uma grande crise, a crise econômica existe, mas o dinheiro não foi queimado, não foi torrado, o dinheiro trocou de mãos, ponto final. E quem tá ganhando dinheiro agora? Quem sabe administrar a própria vida, quem tem autoliderança suficiente para decidir e fazer. Eu decido, eu faço. Porque só decidir, eu decido 10 mil vezes todos os dias. Só fazer por fazer também não dá em nada, porque você vai chegar a lugar nenhum, porque você não sabe. Os dois têm que andar assim, ó, tem que dar match, os dois têm que andar de mãozinha dada. Decidir fazer, decidir fazer, decidir fazer. Então o mercado está economicamente estranho, vulnerável? Sim. Alguns ramos realmente quebraram? Sim.
Mas as pessoas precisam se reinventar, né? A gente precisa se reinventar todos os dias porque o mundo é impermanente. O mundo é instável. Essa questão de instabilidade que criaram, colocaram na nossa cabeça, você vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, vai ter filhos, vai se aposentar. Gente, no Vale do Silício eles falaram que a gente vai viver até 120 anos. Como é que você está me dizendo agora que eu vou me aposentar com 60? Eu não estou falando legislação não, tá? Eu estou falando pessoalmente. Se eu vou me aposentar com 60, eu tenho mais 60 de vida pós-trabalho, né? Aquele trabalho lá. Entendeu? Então, coloca isso na sua mente agora. O que você decide e o que você faz. Eles estão coladinhos, estão juntinhos, eles são namoradinhos? Eles se amam? É para sempre? Ou não? O que você pensa, o seu pensamento dominante, é o que te faz fazer o que você faz com facilidade. Porque nós somos animais de hábitos. Nós temos hábitos, né? Então, assim, sendo animais de hábitos, como é que você tem se comportado? A Juliana tá falando, todo mundo precisa ser um pouco vendedor. Total, Juliana, todo mundo tem que ser muito vendedor. Ó, você é casada. Se você não for uma excelente vendedora de você mesma pro seu marido, ele vai embora, filha, não tem jeito. Fernanda, como assim? Vou me vender pro meu marido? Sim, filha, você vai tomar banho todo dia, você vai ficar bonitinha todo dia, vai ser simpática todo dia. A mesma coisa do seu marido, se ele ficar irremelento, xexelento, não der atenção pra você, não conversar, você também vai embora. Entendeu? Profissionalmente, a mesma coisa. Se você não atender o seu cliente, às vezes você atende o seu cliente. Você ganha causa pro seu cliente, mas você é um nojo, mas um nojo daqueles nojo, que o seu cliente nunca vai te indicar nenhum cliente. Por quê? Porque ele não tem coragem de indicar você para alguém. Entendeu? Por quê? Porque você é um nojo. Então, o que você tem que fazer, além de ganhar causa, né? De pelo menos usar o melhor direito para trabalhar na causa dele, você precisa urgente ser simpática. Entendeu? Você tem as suas amigas, os seus amigos. Se você não tem amigo, será que você está vendendo bem a sua amizade? Será que você está sendo um bom amigo, boa amiga? É venda, tudo é venda, tá? Mas é que a gente acaba criando rótulos feios assim, mais para afastar as pessoas, né? Mas na verdade tudo é venda, tudo. Tem que ficar bonitona, exatamente. Se não ficar bonitona, minha filha. E ele também, tá? Não vem com historinha machista não, porque não tem. Então assim, ele também tem que estar bonitão pra você, porque senão, minha filha, o mercado, ó, tá assim. Enfim, parênteses. Fechei o parênteses. Aí a gente vai falar... Então veja, falei sobre hábitos. Falei sobre pensamento recorrente, que é o pensamento dominante. Falei sobre a indecisão que o tempo rechaça. O tempo detesta pessoas indecisas. Ele vai lá e aumenta o seu problema com o tempo, né? Então vamos usar o exemplo do cachorro. O cachorro tá lá no prego. Sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano com esse cachorro? Vai gangrenar onde ele tá deitado. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que ser abatido. Porque se for uma perna, vai amputar a perna. Você percebe como até pro exemplo do cachorro, quanto mais tempo ele posterga, quanto mais tempo ele enrola, mais o efeito vai se propagando, né? Vai aumentando com o tempo, o problema dele vai aumentando com o tempo. Então é por isso que aconteceu algo, resolve. Aconteceu, resolve. A gente está na época da velocidade. Não é a velocidade na banguela, né? Você desce o carro de qualquer jeito, não. É a velocidade com segurança, com observação, com movimentação no mercado. Se eu tivesse parado 1 minuto para enxergar qual era o ponto, por que seria interessante para eu me filiar ao Flávio Augusto? Se eu tivesse, de repente, ligado para esse meu colega e falado, você viu essa oportunidade e tudo mais? Se eu tivesse, talvez nós estivéssemos juntos naquela ligação. Entendeu? Então, assim, cuidado, porque às vezes você até
é espertinho, até vê o movimento, mas às vezes você está vendo o movimento para um lado que não é o ideal. Você precisa ver o todo, abrir o campo de visão. Por isso que quebrar os preconceitos que a gente tem é melhor. Então, quando eu fui para me inscrever nesse projeto, eu ficava assim, ué, mas... Não, mas é como eu trabalho com vendas e o cara é vendedor, ele é tubarão, então eu vou pegar algumas técnicas dele, vou ver o tipo de negócio, como eu trabalho com mercados, né, com tipos de negócios, eu vou ver possibilidades e tudo mais. Eu até fui espertinha, né, no sentido de assim, até fui ligadinha, mas eu não peguei, entendeu? Eu não peguei. Então aí eu perdi aquela oportunidade, né? Por isso você tem que se ligar também, né? Tudo bem que é uma... E aí a gente tem aqui, ó, para fazer a mudança efetiva, a gente tem que ter a tal da coragem. E olha só que interessante. Se eu tivesse, o Napoleão Hill tá falando, o Napoleão Hill tá falando assim. Deixa eu só ver aqui. Inventar desculpas é um passatempo nacional, é o hábito mais antigo quanto à raça humana. A gente sempre tem uma justificativa, sempre tem uma desculpa para não ter feito, para ter acontecido, para ó céus, ó mundo, ó estrada. A gente sempre tem uma resposta. E aí, olha só o que ele fala. Se eu tivesse coragem de me ver como sou, ou seja, colocar o espelho na sua frente hoje, agora, eu descobriria que há algo de errado comigo e corrigiria. Porque, olha só, ele não para. Eu descobriria que há algo de errado comigo. Ó, Fernanda, você fez isso errado. Não, isso aí não adianta. Eu tenho que ver agora o quê? Eu tenho que corrigir. Como é que eu faço para corrigir esse algo de errado? Entende? Porque, olha, pior do que você saber qual é o problema é você não decidir mudar o problema, resolver o problema. Então, assim, eu identifiquei a questão. E agora o que eu faço? Eu resolvo. Você identificou? Resolve. Então, veja, se eu tivesse coragem de me ver como eu sou, eu descobriria o que há de errado comigo e corrigiria. Simples. Então eu teria a oportunidade de aprender, ou seja, eu aprenderia com o que eu já fiz até hoje, Eu fiz isso, porra, caramba, eu tenho que fazer diferente. Eu aprenderia o que eu fiz até hoje, com os meus erros e com as minhas experiências e com as experiências alheias, e me dedicaria mais tempo a analisar as minhas fraquezas e menos tempo a inventar desculpas. Quando eu comecei a ler esse parágrafo, ele falou assim, me dedicaria mais tempo a analisar as minhas fraquezas. Vou fazer um parênteses. Quando ele falou assim, dedicaria mais tempo a analisar minhas fraquezas, o meu cérebro, que é voltado para solução, ele imediatamente falou, opa, Fernanda, olha aí, presta atenção, hein? Presta atenção que tá errado. Imediatamente eu falei, tá errado. Por quê? Porque quando a Fernanda lê, o pensamento dominante dela qual é? Solução. Eu implantei isso na minha cabeça, tá? Então, às vezes as pessoas vêm se lamentar pra mim, eu acho 10 mil soluções pra ela. Eu tenho que trabalhar isso em mim pra eu me silenciar, porque pra mim eu resolvo a vida dela em 2 minutos, né? E a minha vida também eu resolvo em 2 minutos. Também. Mas aí eu preciso entender que nós somos seres integrais e como tal a gente tem que sentir, a gente tem que vivenciar, a gente tem que experienciar para aí fazer diferente, entendeu? Então eu tô trabalhando esse mim todo dia. Então quando eu li essa parte aqui, eu falei, o quê? Eu trabalhar minhas fraquezas? Não, eu vou ficar olhando, eu vou olhar o que eu posso fazer de diferente. Aí ele completou, e menos tempo inventar desculpas para elas. Ou seja, ele jogou na minha cara
que assim, não é para eu ficar namorando com a minha fraqueza. Não é para eu ficar namorando com o meu gap, porque a gente namora com gap, né? Na escola, a gente aprende que tem que estudar o que a gente é ruim, porque senão a gente não fica bom naquilo que a gente é ruim, e aí a gente não vai passar de ano, porque não adianta nada eu ser genial em literatura se eu reprovar em matemática. Eu tô reprovada na escola. E aí a gente cresce isso, nosso pensamento dominante é esse. Eu necessito achar solução. Eu necessito ver o meu problema, né? E ficar trabalhando em cima do problema. E aí eu esqueço tudo no que eu sou boa e acabo ficando focada no que eu sou ruim. Mas não, a perspectiva dele é: Fernanda, tira o seu preconceito de lado. A perspectiva dele é: olha a sua fraqueza e enxerga de frente quais tipos de desculpas você tem arrumado para ela. Ou seja, para não melhorar. Será que realmente eu não posso melhorar isso? Nossa, é autoanálise na veia, né? É você olhar para dentro total. Será que realmente eu não posso olhar para isso? Eu não posso olhar para mim com honestidade, despida de todos os meus preconceitos e sinões e porquê e se? Será que eu não posso mesmo? Será mesmo? E aí eu começo a enxergar, olhando para mim, que eu posso sim. Olha que interessante. Eu posso olhar para o meu problema, enxergar ele com certa distância e ver o que precisa ser resolvido finalmente, sem desculpas, sem delongas, sem prolongar, sem criar historinhas, sem murmurinhos. Eu simplesmente vou lá, olho, o que precisa ser retirado eu retiro, o que precisa deixar eu deixo, e o que precisa evidenciar eu evidencio, e aí eu aumento. Dentro da sua advocacia, você tem feito isso? Concretamente, você tem feito isso dentro da sua advocacia? A Guiomar tá falando assim, é tudo, né? E realmente, quanto mais a gente se olha, mais a gente se vê. Que clichê, né? Mas a vida, o mundo é do clichê, tá? Eu sou a favor do clichê, porque o clichê vai salvar a humanidade. É uma verdade que eu tenho na minha cabeça. O clichê salva a humanidade. Quer ver? Respeita o outro como você gostaria de ser respeitado. Um clichê. Não salva a humanidade? Já pensou se o Mateus A tivesse respeitado o Mateus B? Não teria dado tudo certo ali? Uma entrega, acabou, tchau, obrigado. Né? Então, como não há o respeito, o que acontece? Então, a gente falou um pouco sobre quem pensa enriquece, sobre o viés da autoliderança. E a autoliderança é a arte de decidir. Você decide quem quer ser, você decide como ser, você decide como fazer, você decide como desempenhar, né, Letícia? Então você tem a oportunidade de decidir dentro da sua vida, dentro da sua advocacia, qual o melhor exercício que você vai dar para você mesma. Daqui para depois, daqui para frente, o que você quer fazer para a sua vida e com a sua disponibilidade. Toda vez que a gente faz esse olhar, a gente tem uma chance de evolução que você não tem ideia. Porque você está dando a você o holofote, sabe? A luz, você está projetando em você a luz necessária para você se ver realmente, para você se enxergar como um ser integral, sabe? Um ser completo, que pode melhorar e pode desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. A gente viu que o nosso inimigo maior é a indecisão, e quanto mais indecisos nós formos, pior é pra gente realizar os nossos crescimentos e as nossas vontades. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu presente para vocês do Dia do Advogado, que é a melhor profissão do mundo. É aquela profissão que se eu pudesse escolher 10 vezes eu escolheria, porque eu acho que tinha que ter direito, primeiro que direito tinha que ter no colégio, né? Já na escolinha já tinha que ter direito. Segundo que assim, você saber que você tem a chance de mudar a vida, né?
de outra pessoa, através de operar o direito com sabedoria, com sapiência, né? Com humanidade, você enxergar o seu cliente como um ser que precisa de acolhimento, que precisa de cuidado e principalmente que você tá ali como um instrumento dele, sabe? Um instrumento entre ele e a justiça que ele busca. Lembrando que nossa atividade é de meio, mas enfim, de toda sorte, é assim que eu enxergo a advocacia, como sendo um instrumento mesmo, uma profissão exponencial, uma profissão que dá chances para tudo, para a gente crescer e se desenvolver cada vez mais. Muito obrigada e estejam presentes para as próximas, né? Então, Juliana, Guelmar, Ricardo, obrigada pela presença de vocês até agora. E mas eu vou soltar o mapa mental da aula. Vocês podem também comentar lá depois qual foi o site melhor que vocês tiveram, tá bom? Pode printar também, né? Printar para me marcar depois, isso funciona. E depois chame os colegas para a gente falar mais sobre autoliderança, tá bom? Então, Fernanda Ferreira, na jornada da advocacia, reverbera comigo. Obrigada! Obrigada, Gui. Bom dia dos advogados para você também. Beijos.